os alunos que não estiveram aqui presentes na primeira apresentação de hoje, né? Na apresentação do curso. Temos a Thaís Andressa, Distúrbios do sono na infância, consequências e tratamentos. Boa sorte, Thaís. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Meu nome é Thaís. O meu tema é sobre distúrbios do sono. Eu vou abordar de 0 a 18 anos. E para começar, eu quero passar um vídeo para vocês. Porque eu percebi que a convivência com os distúrbios do sono são cada vez mais frequentes. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já ouviu alguém falando, nossa, já estou com sono, estou cansado, eu não dormi bem à noite. Então isso me chamou bastante atenção. Também por causa do fato das crianças, assim, crianças e adolescentes, no meu meio eu percebo isso. E eu percebo também que eu achava que isso era coisa só de adulto, né? Mas eu sabia que isso tinha consequências. E eu queria saber sobre essas consequências e o quanto elas podem afetar o desenvolvimento infantil e como a gente pode ajudar as famílias dessas crianças e adolescentes. Para delimitar o problema, eu fiz a seguinte pergunta: quais seriam as influências dos distúrbios do sono em todos os aspectos do desenvolvimento infantil e juvenil para crianças que estão na constante fase de gastar energia? Os meus objetivos é realmente mostrar se é possível que crianças e adolescentes tenham distúrbios do sono, quais são as consequências destes distúrbios para essas crianças, quais são as melhores formas de aliviá-los e como a família ela pode enfrentar esse problema com o paciente. Bom, para começar, vou falar um pouquinho do que são os distúrbios do sono para vocês. Aquele dia em que dormir parecia impossível, ou aquele dia em que você estava com tanto sono, se sentindo tão cansada, que foi quase impossível ficar de pé, ou quando algum parceiro, pai ou filho reclamou do seu comportamento durante o seu sono. Quando nós tratamos dessas dificuldades para as pessoas dormirem ou acordarem, ou manterem-se acordadas, nós chamamos de distúrbios do sono. O sono é o estado no qual nós passamos 1/3 da nossa vida. Ou seja, de tudo que nós vivemos, 1/3 é estar dormindo. Então eu acho que assim, é um período muito importante, mas que poucas pessoas dão a devida atenção a ele. E acho que todo mundo também se pergunta, né? O que será que acontece com o nosso cérebro enquanto nós estamos dormindo? Bom, para a gente entrar no estado, para nós entrarmos no estado de sonolência, dormir de fato, o nosso cérebro ele reduz a atividade de um sistema que chama sistema reticular ativador ascendente. Quando esse sistema ele é reduzido, a atividade dele é reduzida, nós dormimos. E quando a atividade dele ela é ativada, ela entra em ação, nós acordamos. A falta ou o excesso de sono pode gerar prejuízos, comprometendo a memória, a concentração e a realização de outras atividades que são de costume diário da pessoa. Bom, para diagnosticar os distúrbios do sono, primeiro se faz uma avaliação a partir da queixa do paciente. Vale lembrar que nem todo problema que a pessoa tem com sono, 1, 2, 3 noites que seja, remete diretamente a um distúrbio. Não. Primeiro se faz a avaliação para depois saber se aquilo realmente é um distúrbio. Pode não ser, pode ter sido só uma
reação anormal do seu corpo que aconteceu ocasionalmente. Caso a interpretação seja que há um distúrbio do sono na pessoa, se faz 2 exames. A polissonografia, que acho que todo mundo já ouviu falar ou já fez, que é aquele que a pessoa dorme no hospital com um monte de aparelho no corpo, assim. E esse exame, ele avalia a noite da pessoa, ou seja, como é o comportamento dela ao dormir. Então, assim, ele avalia os movimentos respiratórios, cardíacos e corporais durante esse período. E o TMLS, que é o teste múltiplo de latências do sono, que acho que poucas pessoas ouviram falar, que avalia a pessoa diurno, ou seja, no período da manhã, para indicar sonolência excessiva, ou seja, se a pessoa está com sono, no horário que ela não deveria estar, e narcolepsia. Narcolepsia é um distúrbio do sono que é caracterizado por episódios irresistíveis de sono. Então, a pessoa se sente irresistível ao sono. O surgimento da doença é diferente em adultos e crianças, porque a etapa da vida é diferente. As preocupações, as responsabilidades, os deveres, as atividades são diferentes. Então, por exemplo, para os adultos, pode acontecer do estresse do trabalho, das contas para pagar, da preocupação, do estresse por si só, a família, os filhos, tudo isso pode acarretar um distúrbio por causa da preocupação. E nas crianças, a preocupação com o estudo, vestibular, com o futuro, acho que todos aqui passamos por isso, além das angústias do dia a dia, que tudo isso pode trazer um distúrbio. Para reconhecer a doença, a gente faz 3 perguntinhas básicas, que é como se fosse uma triagem inicial. Essas 3 perguntas são: você não está satisfeito com o seu sono? Ou você anda sonolento durante o dia? Ou o seu cônjuge ou algum pai, filho, reclamou do seu comportamento ao dormir? A primeira pergunta remete à insônia, a segunda, a sonolência excessiva, e a terceira, a parassonia. Parassonia justamente são aqueles comportamentos anormais que a pessoa tem durante o sono, como o bruxismo, o terror noturno, etc. Se alguma dessas perguntas tiver uma resposta positiva, se faz uma avaliação. Dessa avaliação, a ajuda dos amigos, familiares, a montagem de um diário do sono, que é justamente montar os horários em que acorda, que vai dormir, e os 2 testes, os 2 exames para descobrir também são fundamentais. Bom, o comportamento do paciente ele é diferente, ele se dá de diferentes formas em cada pessoa, varia de um para outro. Eu coloquei uma frase que eu achei bastante pertinente. O sono adequado é indispensável para o ótimo funcionamento do organismo, isto é, para um desempenho adequado todas as funções que são necessárias para a existência. Aí eu relacionei aqui alguns dos comportamentos que podem acontecer. Cansaços, fadigas, atividades esportivas e acadêmicas, esse principalmente em crianças e adolescentes, controle de impulso, déficit de atenção, menos criatividade e habilidade verbal, mau humor e problemas comportamentais. Bom, os estágios do sono, eles são importantes da gente avaliar porque eles caracterizam todo o tempo que nós estamos dormindo. O estágio 0, é o primeiro ali, é o estágio de vigília. Como o próprio nome diz, o corpo ele está em vigília, ele está em alerta, mas ele está relaxando. Ele é caracterizado por ondas alfa, de 8 a 13 Hz, e o indivíduo é perceptível o movimento ocular da pessoa. O estágio 1, o indivíduo já não está mais consciente. A diminuição do tônus muscular, ou seja, da contração dos músculos, e os movimentos oculares eles são mais lentos. As ondas são de menor amplitude, são de 4 a 7,5 Hz. O estágio 2 é o estágio em que as ondas são mais lentas e o corpo já está mais relaxado. O estágio 3 é onde o sono é profundo. A pessoa se encontra em sono profundo e as ondas são as ondas delta, que são ondas de alta amplitude, porém elas são grandes e lentas. O estágio 4, que é o estágio em que não há movimentos oculares perceptíveis. E o sono REM, acho que todo mundo já ouviu falar, Rapid Eye Movement, que é movimentos oculares rápidos, em que há presença de ondas de alta amplitude e é perceptível a movimentação dos olhos por debaixo da pálpebra. Aí eu coloquei que cerca de 90 minutos após
após um jovem adulto adormecer, é possível perceber os movimentos oculares por debaixo dos olhos. Das pálpebras. Bom, eu vou abordar então cada estágio da vida. Os recém-nascidos, até os 2 meses, eles devem dormir de 16 a 20 horas por dia, e o ciclo vigília, ou seja, o sono, ele é controlado pelas sensações de fome e saciedade. Então ele não dorme por estar cansado, ele acorda quando ele precisa mamar. Os dois distúrbios comuns nessa idade são as cólicas do lactente, que variam de indivíduo para indivíduo. Pode ser que uma criança venha a ter muito, outra venha a ter muito pouco, ou outras até não ter. Mas normalmente as cólicas cessam por volta do terceiro, quarto mês de vida. E a apneia primária do sono do lactente, que são episódios em que o neném ele perde o ar, são episódios rápidos em que ele perde o ar. Nessa idade, essas crianças elas são totalmente comportamentais, ou seja, durante o sono elas se mostram pelo comportamento delas, elas não têm habilidade motora ainda. Então, tem 3 comportamentos, que é o ativo, quieto e indeterminado. O ativo ele é parecido com o sono REM, o quieto é parecido com o sono NREM, onde não há percepção de movimentos oculares, e o indeterminado, que tem características místicas, em que a criança ela soluça, ela faz caretas, ela sorri, e isso é normal, é um estado fisiológico normal, mas que os pais muitas vezes interpretam de forma errada, achando que está acontecendo alguma coisa com a criança, e numa tentativa de ajudar eles acabam acordando a criança, o que quebra o estágio do sono, como nós vimos nos vídeos, os 3 vídeos, a quebra de um estágio. Ou seja, independente do momento em que a pessoa está, ela deve dormir o tempo suficiente para a idade dela. Ela não deve ser acordada assim tão bruscamente no meio do sono. Os lactentes, que vão de 2 meses a 12 meses, eles devem dormir de noite de 9 a 12 horas e durante o dia de 2 a 5 horas. Nessa idade surgem 2 fatos importantes para o desenvolvimento da criança. Um é a consolidação do sono e o outro é a regulação do sono. A consolidação do sono é a habilidade da criança dela dormir por um período longo e contínuo à noite. E a regulação do sono é a habilidade da criança de iniciar o sono e caso ela desperte durante a noite, por N razões, ela consiga voltar a dormir sozinha, sem precisar da ajuda dos pais. Então, por causa disso, se não houver uma boa regulação dessas 2 etapas de desenvolvimento, surgem 2 distúrbios, que é o distúrbio associativo para o início do sono, que é justamente o contrário da regulação do sono, e o distúrbio da falta de limites, em que os pais eles têm uma grande influência. Por quê? Porque se os pais não estabelecerem horários para a criança dormir, para a criança acordar, para a criança se preparar para ir para a cama, escovar o dente, jantar e etc., a criança ela vai se sentir livre para fazer o que ela quiser. Então, na hora que o pai falar vamos para a cama, ela não vai querer ir, ela vai ter essa resistência. Então, os pais eles têm que ter bastante pulso firme para conseguir manter os limites e as regras para as crianças. E os movimentos rítmicos, por causa do quase surgimento da habilidade motora, a criança ela começa a desenvolver o sistema motor, eles podem acontecer em episódios durante a noite. Que a criança ela pode se mexer muito e tal, mas esses movimentos eles são benignos, não são considerados distúrbios malignos. As crianças de 1 a 3 anos elas devem dormir de 12 a 13 horas por dia e elas começam a deixar o cochilo diurno, o que já antes não acontecia. O cochilo diurno ele era realmente obrigatório, todas as crianças faziam. Então, onde eu paro? Elas pedem o cochilo diurno. Isso. Por volta dos 18 meses, a criança ela começa a deixar o cochilo diurno. Tá. Sim. A habilidade motora da criança ela começa a surgir. Então, ela tem mais um meio de buscar os pais. Então, ela usa a habilidade motora dela para buscar os pais, para pedir as coisas, para ficar na cama deles, por exemplo, o que não deve acontecer.
de, vai ser alguma coisa debaixo da minha cama, tem alguma coisa no armário, o escuro, propriamente dito, eles geram temores nas crianças, ou seja, elas ficam com medo de dormir, então assim, ela tem dificuldade para iniciar o sono e para voltar a dormir caso elas despertem. Depois tem a resistência para ir para a cama. O que acontece? A criança, por causa da falta de limites dos pais, ou mesmo por causa desse surgimento da imaginação e da fantasia, a criança ela não se sente à vontade para ir para a cama. Então ela não quer, ela fica naquele quer ficar acordada. A insônia comportamental, que surge por causa do envolvimento dos pais. Então, se os pais eles não coordenarem e regularem os horários corretos da criança dormir, acordar, etc. e tal, a criança acaba por desenvolver a insônia comportamental. Os dois distúrbios mais comuns são o distúrbio do movimento e a síndrome da apneia e hiponeia. Todo mundo já ouviu falar, é a apneia, que é a obstrução nasal total, e a hiponeia, que é a diminuição do espaço para o fluxo de ar. Então, é uma obstrução parcial. Bom, os pré-escolares eles devem dormir de 11 a 12 horas por dia. O cochilo ainda é importante. Eu peguei um dado que cerca de 92% das crianças ainda o fazem nessa idade. Os pré-escolares são de 3 a 5 anos. E aqui surge também um aspecto muito importante para a criança, que é o ritmo circadiano que foi se desenvolvendo. O ritmo circadiano, acho que alguns aqui já ouviram falar, é o ciclo biológico do corpo, ou seja, é um período de 24 horas em que a criança, o adulto, eles têm percepções, sensações, etc., tudo controlado por esse ritmo. Então, uma boa recomendação é que a criança ela tenha os horários bem regulados, para que ela não vá dormir uma hora num dia, acordar no outro, dormir nem muito tarde, nem acordar muito tarde. Ficar brincando exposto ao sol, que é uma recomendação já antiga, também é importante. E a prática de exercícios físicos também ajuda a criança a regular esse ritmo circadiano. A habilidade verbal faz com que as crianças elas tenham mais autonomia para pedir, para expressar suas necessidades para os pais. Algumas até acabam por desenvolver assim, exigirem as coisas dos pais. Então, exigir dormir na cama dos pais, ou exigir ficar acordado até tarde. Isso pode acontecer e os pais têm que ter pulso firme com relação a isso e não permitir. A forma de execução é muito importante, significa zona proibida de sono em português, que acho que todo mundo aqui já passou por isso, que é assim, você está com sono, você pode passar assim, o dia inteiro com sono. Aí chega na hora de dormir, naquele momento você está se preparando para ir para a cama, você perde o sono totalmente. Você não tem mais sono, você não consegue dormir. O que acontece? É um momento do corpo, do seu cérebro, em que ele entende que você está em alerta ainda, que você não quer dormir. Então é como se fosse um encanto, essa é a palavra que eles usam, um encanto que ele entra no seu corpo e não te permite aquela sonolência. A apneia e hiponeia obstrutiva do sono, que também ocorre nessa idade, que é a SALOS, que é a sigla só. E o ronco é incomum na cidade, cerca de 10% das crianças o fazem constantemente e 20% fazem ocasionalmente, ou seja, o ronco ele não é obrigatório de acontecer. Os distúrbios do sono mais comuns na cidade são os tremores noturnos, pesadelos, insônia comportamental por causa da falta de regra dos pais que eu falei, o sonambulismo e acordar frequentes. Assim como os adultos, refrigerantes gasosos e bebidas ricas em cafeína também atrapalham o sono. Escolares e adolescentes de 6 a 12 anos. Bom, esses aqui, eles devem dormir de 10 a 11 horas por dia e a arquitetura do sono começa a se assimilar com a dos adultos. As crianças na cidade, elas devem ser alertas durante o dia. Elas devem estar gastando energia. Se perceber que a criança já está sonolenta, já se faz necessário o exame, porque não é um comportamento comum na cidade. As responsabilidades também começam a surgir nessa idade, tanto com a escola quanto com os pais, e que a criança ela tem que ter noção de que ela precisa ter horários regulares, porém ela não tem. Por isso que a ajuda dos pais continua sendo fundamental, e essas responsabilidades fazem com que elas desenvolvam
horários para dormir adequados. Horários adequados nos fins de semana. Acho que todo mundo passa por isso eu quero dar bastante atenção para esse assunto. É muito importante que a criança ela durma e acorde sempre nos mesmos horários. Tenho falado isso desde o começo. Por quê? Porque se você não tratar desses horários com frequência, com regularidade, o que acontece? Ela pode desenvolver outros distúrbios, não só o de insônia comportamental. Então o que acontece? Acho que todo mundo aqui acorda mais tarde no final de semana. Ou seja, nos dias que não tem aula. Então, nos dias que tem aula, a criança acorda, dorme mais ou menos no mesmo horário, segue tudo certinho. Chega no final de semana, o que acontece? Ela acorda tarde, dorme tarde, ou seja, ela quebra todo o ritmo de sono. Que para as crianças é muito importante que se mantenha em ordem, porque elas estão em fase de ordenar o sono, de desenvolver o sono de forma adequada. Se isso acontecer, é prejudicial para o sono delas. Por isso que os pais também têm bastante influência nesse quesito. As tecnologias atrapalham o sono, a TV, tem gente que na cama mesmo, já próximo de dormir, tá com a TV ligada, notebook no colo, ouvindo música, péssimo. Isso atrapalha o sono, porque o seu cérebro entende que você está em alerta, que você não quer dormir. Então, é prejudicial para o seu sono. As brigas, tanto com os pais quanto com os amigos, preocupação com a escola, acidentes, a própria violência propriamente dita, todos esses quesitos são prejudiciais para o sono, porque causa ansiedade e angústia na criança, e isso é ruim. Aí eu coloquei aqui 3 parassonias, que são sonambulismo, terror noturno e bruxismo. O sonambulismo, ele pode ocorrer em um episódio de 15 a 40% das pessoas, o terror noturno de 1,5 a 6,5% das pessoas e o bruxismo de 5 a 20% das pessoas. Ou seja, são índices altos até, por isso que merecem bastante atenção. E o bruxismo, se acontecer de forma constante, ele é prejudicial não só para o sono da criança, mas também para a própria saúde. Por quê? Porque o bruxismo, para quem não sabe, é um movimento rítmico dos dentes, ou seja, fica rangendo os dentes frequentemente. Então a criança ela dorme e, sem perceber, lógico, ela tem esse movimento, o que causa desgaste nos dentes e, fora isso, alterações nas articulações da mandíbula. Eu coloquei aí os distúrbios mais comuns na cidade são DRS, distúrbios respiratórios do sono, que é a apneia e tal. Pesadelos, ansiedades, que geram despertares, insuficiência de sono, ou seja, dormir menos que o necessário, e a higiene do sono inadequada, que é a regulação de horários incorreta. A enurese, para quem não sabe, é a ação de urinar na cama, ou seja, a criança ela não tem o controle da bexiga, por isso ela acaba durante a noite urinar no próprio colchão mesmo, e a enurese ela causa baixa autoestima na criança, porque ela se sente mal por causa desse comportamento e ela não consegue fazer nada contra isso. Há tratamento sim, só em casos mais graves que a enurese utiliza medicamentos. Os adolescentes de 12 a 18 anos, que somos nós, tem um problema bastante grave, que é o síndrome do atraso da fase de sono, que é o seguinte: os adolescentes eles devem dormir de 9 a 9,25 horas. Só que acontece o seguinte, ninguém dorme de 9 a 9,25 horas, principalmente no período de aula. Então o que acontece? Acaba por desenvolver essa síndrome que gera sonolência, fica cansado durante o dia, acho que todo mundo aqui tem isso, eu não preciso descrever. Aí as crianças elas acabam por ter um acúmulo de débitos de sono, e porque elas dormem só de 7 a 7,25 horas por dia. Por que isso acontece? Porque os pais eles vão perdendo a habilidade de estabelecer horários para os adolescentes, eles já se sentem mais independentes. E são, tecnicamente, só que com relação ao sono, há esse problema que pode gerar outros distúrbios. Então os pais, por perderem essa capacidade, atrapalham também as crianças, os adolescentes, que gera sonolência excessiva, alterações de humor, menor capacidade de memorização, prejuízo na qualidade escolar como consequência de tudo. Queria deixar bem claro
memória, sinto muito informar. Sim, diminui a capacidade de memória. A criança e o adolescente acabam por desenvolver uma diminuição nessa capacidade cognitiva. Então, os distúrbios do sono mais comuns na cidade são insuficiência de sono de cunho comportamental, proveniente do próprio adolescente, a má higiene do sono, doenças obstrutivas de vias aéreas que pioram com a obesidade, a síndrome das pernas inquietas e síndrome do movimento periódico dos membros e a narcolepsia. Essas duas síndromes com a sigla QSP e SMPM, elas são quando os movimentos, as pernas, elas acabam por ficar tremendo e mexendo constantemente enquanto a pessoa dorme. Quer dizer, se ela conseguir dormir, porque é muito difícil que a pessoa consiga dormir, que é adolescente ou adulto, que também pode desenvolver, e em idosos também é muito constante, conseguir dormir com as pernas se movimentando. Então a pessoa ela tem que acordar, às vezes ficar de pé, dependendo de algumas posições, ficar segurando assim a perna, esticando o braço. São formas de aliviar esses movimentos. Só que o que acontece? Ele, de qualquer forma, ele gera um desconforto, dores musculares e acaba por prejudicar a saúde do adolescente. Bom, agora abordei até 18 anos e as consequências. As consequências elas vão inúmeras, como as que eu citei aqui ao longo da apresentação. Algumas que eu relacionei aqui que me chamaram mais atenção é que não só o paciente que sofre, mas também os outros habitantes da casa, porque eles acabam por acordar numa tentativa de ajudar e tal, e acabam por também desenvolver sonolência excessiva, porque ficam cansados durante o dia por fragmentar o sono, realmente. A fadiga e irritação na hora de dormir. A fadiga ela é demonstrada pela criança através da hiperatividade. O humor negativo, o risco de aumento do risco de erro de acidentes, falta de memória, como eu falei, a não realização de atividades que seriam normais, e problemas escolares, que eu acho que é o pior, assim, para a idade das crianças, em que as crianças começam a se atrasar, dormir na aula, ter notas mais baixas, ou seja, todo o rendimento escolar é prejudicado. Elas têm menos atenção em qualquer atividade, melhor atenção e concentração em qualquer atividade que elas forem realizar, e a síndrome das pernas inquietas e síndrome dos movimentos periódicos dos membros, que eu falei que gera o desconforto muscular. Aí eu coloquei algumas das complicações da insônia comportamental. Aqui é um adulto, um jovem adulto, mas equivale das mesmas formas para as crianças, em que há baixo raciocínio, reação lenta, depressão, desordens mentais, problemas de memória e também de concentração, hipertensão arterial, risco de doenças do coração, diabetes, aumento da obesidade e mau funcionamento do sistema imunológico. A rotina diária e o sono de uma pessoa normal, eles variam muito porque a pessoa normal, ela tem uma rotina como propriamente dito normal. Agora, os pacientes que têm distúrbio do sono, eles têm uma rotina mais desgastante por causa mesmo do cansaço que eles desenvolvem por causa da falta de sono ou também por causa do excesso dele. O bem-estar físico, o crescimento, a capacidade de cognição, o emocional e as habilidades sociais são prejudicadas. A pouca sociabilidade, por quê? Porque a criança ela acaba por ficar mais na dela, ficar quieta, ela fica cansada, então ela não quer assim papo, ela não tem atividade para nada, então ela fica mais quieta. Então já é uma forma de você perceber que tem alguma coisa errada. E a diminuição na qualidade do aprendizado como um todo e na capacidade de memorização de novo. Doenças que podem agravar os distúrbios do sono. Eu acho bastante importante isso aqui, porque às vezes a pessoa ela realmente não tem um distúrbio do sono, mas ela tem outra doença que acaba por desenvolver o distúrbio do sono. E aí são problemas atrás de problemas. Então é importante que se evite o distúrbio do sono. Os transtornos de humor, como a bipolaridade, a ansiedade, que gera uma agitação anormal no corpo, a esquizofrenia, que gera e outros transtornos psíquicos, o retardamento mental, o autismo, o TDAH, para quem não sabe, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de personalidade, como por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, a gravidez, que gera insônia, fora as câmeras, que gera desconforto muscular, etc. A síndrome pré-menstrual, que também
várias frequências, então ela fica com sono fragmentado, no dia seguinte a mulher ela fica cansada, desenvolve sonolência, etc. A menopausa, que também tem os sintomas parecidos. Formas de prevenção e tratamento. Lembrando que prevenir é mais fácil do que tratar. Então, todas as dicas que eu dei ao longo da apresentação são importantes sim. Como, por exemplo, a higiene do sono, que é manter os horários lá regulares, técnicas comportamentais, fazendo com que a criança ela respeite o horário de dormir e tal. Uma técnica comportamental também bastante boa, que os pediatras recomendam muito, é que a criança ela tenha um objeto móvel consigo. Acho que todo mundo já teve um bichinho de pelúcia, sei lá, o que for, uma fronha, uma fralda, o que for, para dormir junto. Então isso é importante para a criança porque ela desapega um pouco dos pais, ela se concentra mais nela e no objeto que ela tem. Também comportamentos como tomar um chá, um leite antes de dormir, também são importantes, mas também não deve se tornar um vício para a criança. A orientação adequada do pediatra e rotina em ambientes leves, porque quanto mais tranquilo for o ambiente que a criança dorme, melhor para ela. Não deve ter nada assim exagerado. A orientação adequada do pediatra, por quê? Porque eles devem quebrar os mitos com relação aos distúrbios, né? Por exemplo, alimentação. A criança até os 4 meses é normal que ela durma amamentando, mas esse hábito ele não deve seguir. Porque a criança ela não deve dormir nem assim empanturrada e nem com fome. Então o ideal é que se jante cedo e se faça um lanche antes de dormir. Horários bem estabelecidos, tanto para acordar como para dormir. Evitar que a criança durma na sua própria cama. E o ritual de sono, que vai desde o momento que a mãe percebe que a criança está sonolenta, então já fala, vamos pôr o pijama, escovar o dente, tomar banho, até a hora que a criança está na cama. É importante que ele seja bem estabelecido. E os pais, eu coloquei papel fundamental, porque os pais eles não devem deixar que a criança as crianças não devem desenvolver um distúrbio por causa dos pais. Os pais eles têm que ter pulso firme, têm que comandar e têm que evitar que problemas de fora que não são pertinentes à vida da criança, interfiram no sono dela. Principalmente no caso das brigas de família e tal. E também não devem deixar que a criança ela exija ou peça para ir para a cama dos pais. Dormir na cama dos pais pode ser legal, pode ser bacana, mas não é bom para a criança, porque se for feito de forma constante, a criança ela desacostuma. Então, na hora que ela for levada para a cama dela, ela não vai querer deitar lá, ela vai ter aquela resistência de ir para a cama. Os tratamentos, eles são eles são diferenciados, mas eles são eficazes. No caso, existem 2 tipos de tratamento, o medicamentoso e o terapêutico. O terapêutico ele é mais recomendado para as crianças e adolescentes porque é ruim ter que recomendar remédios. São poucos os casos que os pediatras recomendam remédios. Caso de curiosidade, eu coloquei alguns aqui. A enurese, que eu falei que ela tem tratamento sim, são feitos em 5 etapas, que é a avaliação, conversa com a família e com o paciente, e aí começa a se fazer o treinamento de bexiga e, caso necessário, o uso de medicamentos. A família do paciente ela é realmente importante porque todo o apoio dado, as conversas, o afeto, o carinho que eles dão, aquele negócio de chegar em casa, conversar, perguntar como foi o dia, é sim importante porque dá uma sensação de acomodação, para a criança ela se sentir mais confortável pelos pais. Os pais devem ter pulso firme para a regulação dos horários, estabelecer horários, para não deixar com que a criança durma fora da sua cama, nem muito menos na cama dos pais, para que a criança ela não fique se resistindo para ir para a cama, etc. O apoio e a ajuda durante o tratamento, desde a hora da descoberta até o fim do tratamento, também é importante para que a criança ela se sinta, vamos dizer assim, confortável. E com esse trabalho eu pude concluir que sim, é possível que crianças e adolescentes eles tenham distúrbios do sono, é realmente frequente até. As consequências delas são inúmeras, algumas que eu coloquei mais relacionadas com a família e com a própria criança no meio escolar, são baixo rendimento escolar, a geração de outros problemas, o cansaço, a angústia também, o esgotamento dos outros ambientes dos habitantes da casa, a fadiga e etc. E as melhores formas da própria criança
e dos pais ajudarem a evitar esse distúrbio é estabelecer uma boa higiene do sono, com os horários bem estabelecidos, a criança dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, dormir sempre na sua cama e não na cama dos pais, dormir o suficiente para a qualidade, principalmente no caso dos adolescentes, praticar exercícios com regularidade, evitar situações de estresse, ansiedade, principalmente por problemas vindos de fora que interferem no sono, e evitar interromper o sono em qualquer estágio, como eu mostrei no vídeo que houve a quebra de algum estágio daquelas pessoas. Boas dicas, hein, Gabriel? De novo, bom dia a todos. Dani. Bom dia, Thaís. Parabéns Só na frente da câmera. Obrigada pela escolha da orientação. Conversamos várias vezes sobre esse trabalho, o que você estaria ganhando para a sua vida, né? Um trabalho científico deste porte, com todos os alunos dos terceiros anos do Espírito. Vimos que a família tem um papel essencial, né? Você até descreveu lá, fundamental, um dos seus últimos slides, quando uma determinada criança ou adolescente tem esse tipo de problema. Quando esse problema aparece na infância, é muito fácil pais, junto com o pediatra, irem cercando, cerceando e enxergando alguns bens comuns para que esse problema seja resolvido. Você também falou de adolescentes, e aí a minha pergunta: os adolescentes hoje em dia, eles têm uma grande dificuldade em estar escutando o que os pais têm para falar em determinados segmentos. Diante do seu estudo, nessa monografia, especificamente nos distúrbios do sono, você acha que os adolescentes estão preparados para ter essa ajuda familiar como necessário? Preparados, eu não diria preparados. Eles estão, na verdade, eles necessitam. Assim, a maioria deles, eles costumam deixar, os pais eles já pedem o controle, eles já querem mais liberdade, né? Não querem depender das ordens dos pais e tal, por isso eles acabam fazendo o que querem, entre aspas. E aí, uma dos prejuízos disso é o aparecimento dos distúrbios do sono. Eu acho prejudicial, e os pais eles poderiam evitar, né? Os pais, se eles conseguissem, é que nessa idade é normal que isso aconteça, porque os adolescentes eles já desenvolvem essa sentido de coisa de dependência. Então, assim, eu acho que precisar, eles precisam, só que eles acabam por não reconhecer isso, eu diria, mais ou menos isso. Parabéns, Thaís. Eu tenho duas perguntas. Quando você fala do sonambulismo no distúrbio, que tipo de distúrbio? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O sonambulismo é uma parassonia. Parassonia ele é um comportamento anormal durante o sono. Ou seja, a criança ela não fica deitada, ela tem comportamentos esquisitos, ou seja, que não são recomendados, ou seja, não são habituais, vamos dizer assim. Então a criança ela desenvolve o sonambulismo, por exemplo, que acho que todo mundo sabe, levantar da cama, ou até ficar sentada mesmo, ou só observando, mas ainda está dormindo. É uma parassonia, é prejudicial e é um distúrbio do sono. Agora, outra pergunta. Você disse que em alguns momentos existem muitas consequências quando a gente pega um estágio do sono. E até existem pessoas, não sei se são mito, que dizem que quando uma pessoa está passando pelo sono ruim, se você acorda é muito prejudicial também. Não é para acordar, é para você tentar colocar novamente na cama. Então, quais seriam essas consequências? A gente chega a ter consequências físicas quando eu quebro um estágio do sono, como você apresentou no início? Sim, quando você acorda sonâmbula, o que acontece? Ela não tem consciência do estado que ela está. Então, quando você acorda, ela se assusta, propriamente dito. Então, ela não entende o que está acontecendo. Então, o ideal é que você realmente leve ela para a cama e que ela volte a deitar. Acalma essa pessoa, porque na verdade ela já não está mais numa sensação de calmaria, ela já está mais
Aí você falou desses tratamentos, que você passou. Esses tratamentos, você disse que existem medicamentos que se usam para esses tratamentos. Quais seriam esses medicamentos que se usam? São inúmeros, mas normalmente assim, nos casos em que a pessoa ela sente pouco sono, ou seja, ela sente mais alerta, se usa mais remédios assim, com efeitos sedativos, hipnóticos, para que a pessoa ela fique mais calma. Tanto que existe um remédio, que eu não me lembro o nome, que é usado para também pessoas com depressão, para que elas voltem que elas consigam iniciar o sono bem, que é um remédio que você toma e logo depois de uns 20, 30 minutos você já está dormindo. São indutores de sono. Então, é como se fosse realmente um sedativo, a pessoa ela entra em estado de sono. Até se você conversar com a pessoa, ela não vai lembrar o que você conversou com ela, porque o cérebro dela já estava em relaxamento já para dormir. E existem também o contrário, para as pessoas que elas são, elas têm, calma, eu falei das crianças, das pessoas que têm dificuldade de dormir, as pessoas que sentem muito sono. As pessoas que sentem muito sono são o contrário, eles usam os estimulantes. Os estimulantes para que a pessoa fique mais alerta, para que ela não sinta sono durante o dia. Mas assim, para crianças e adolescentes, o uso de medicamentos é raramente cuidado. É mais comportamental. O tratamento ele é mais terapêutico, faz regime de sono, ritual do sono, faz com que a criança consiga controlar os impulsos. Então são mais terapias comportamentais. Trabalha como se fosse uma cartilha de sono, obedecer horários, alimentação diferenciada em horários, né? Vale para os adultos também. Só que assim, eu abordei as crianças porque as crianças elas estão numa fase de desenvolvimento. Então é bom que se consolide esse sono já desde o começo e se mantenha ao longo do tempo. O medicamento vai mais para adulto. Vai mais para adulto do que para criança, porque as crianças elas têm outra saída, que é o uso de terapias e relaxamento. O medicamento ele é pouco recomendado. Na sua apresentação, quando você diz assim, por exemplo, evitar uma TV ligada, que isso indica que o seu cérebro ainda está em atividade, né? E ele precisa do repouso do descanso. A minha pergunta vai, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um horário de trabalho muito longo, né? Então eu deito muito tarde. Mas eu ligo a TV todas as noites quando eu já não tenho nada. Ela pode estar desligada antes, não tem problema. Eu tenho pijama, me preparei para dormir, eu ligo a TV. E assim, ela não me incomoda, ela tem uma ação contrária. Então eu queria saber, né? Ela faz com que eu consiga dormir. Aí de repente, né, eu acordo e agora eu sei que talvez eu acorde por esse problema, talvez meu cérebro ainda não esteja totalmente desligado, e aí onde eu vou, desligo a TV. Então, agora eu queria que você me explicasse isso, fizesse essa
ao passo que você quer dormir. Então, a TV ligada, se você acostuma desde criança, desde cedo, como eu abordei desde da fase, desde o desenvolvimento infantil até, às vezes, se você acostumar a criança a não dormir com a TV ligada, é importante, porque a criança ela não vai desenvolver esse tipo de problema. Tem gente que, inclusive, dorme com a TV ligada, acorda no meio da noite com a TV. Tá dormindo, liga a TV e fala, só preciso dormir com a TV ligada. Liga a TV pra dormir. Aí tá lá no meio da noite, 2 horas depois acorda com a TV lá ligada, aí você vai falar, esqueci, pega e desliga e volta a dormir. Ou seja, conseguir dormir sem a TV você consegue. E a TV ela pode até prejudicar o seu sono fazendo com que ele se fragmente. Então você tem que acordar de novo com a TV ligada. Ou pode até acordar outros membros da casa. A gente ouve uma música bem tranquila, suave, para as crianças dormirem, isso é bom. Não é bom. Não, nesse caso não. Nesse caso o que acontece? A música, para as crianças, ela funciona como terapia. Que eu até falei uma hora de técnicas comportamentais. Eu falei do bichinho de pelúcia. A música também, ela é, a música assim, a canção de ninar. Não é assim, uma balada. Não. É uma canção de ninar. A criança, ela tem que acostumar que ela está indo para a cama e tal, tem vontade de relaxar. Então a música, ela tem que ter esse sentido de relaxamento. Quando eu disse da música, adolescentes, eu tenho amigos, inclusive, que dormem com fone de ouvido. Põe fone de ouvido para dormir. Isso sim é prejudicial. Foi nesse sentido que eu falei. A canção de ninar, ela é boa porque é um comportamento de relaxamento da criança. Já apresentei causou muita polêmica, né? E meu assunto era muito polêmico.